Amados irmãos, é com prazer que eu cumprimento a todos os nossos alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Nós, neste domingo, já teremos a lição de número 2. Lamentavelmente, ainda não podemos nos reunir, mas vamos nos valendo da tecnologia, da internet, para fazer um breve comentário aqui com os irmãos. Ao mesmo tempo em que eu convido para que você não abandone a escola, tenha a sua lição em mãos, né? Adquira, você que não adquiriu ainda. Já adianto até que neste domingo estarei em meu gabinete pela manhã, das 9 às 10 da manhã, exclusivamente para atender aqueles irmãos que queiram passar lá para adquirir a sua lição, talvez levar a sua contribuição para a igreja também. Estarei ali em meu gabinete, para quem não sabe, é a primeira sala do corredor superior ali dos escritórios. Será um prazer receber vocês. Dito isso, eu quero louvar a Deus por nossa igreja, nosso pastor presidente, pastor Zilmar, por sua vida e de sua família, e continuar orando, né, juntamente com vocês, para que o Senhor reverta muito em breve essa situação e possamos estar normalmente no templo adorando ao Senhor e aprendendo também nas manhãs de domingo. Então, nesta lição de número 2, nós estamos estudando o tema específico do dia, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E eu gosto sempre de lembrar que nós temos um tema geral, no qual nós nos pautamos durante todo o trimestre. Nosso tema geral é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito. A minha abordagem será breve, será superficial, porque nós temos os outros canais, temos inclusive a Escola Dominical no rádio, que traz de uma maneira mais aprofundada, né, o nosso estudo, mas apenas para nós termos esse contato. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui, e até abrindo um parêntese, lembrar que neste domingo comemora-se a Páscoa. Vamos apenas aqui relembrar, nós os crentes em Jesus não podemos estar confusos, não podemos estar enganados, né? O comércio, a cultura odierna, ela tem deturpado um pouco essa questão, assim como faz no Natal. Agora na Páscoa é semelhante. Nós não podemos nos esquecer, conhecedores da Bíblia, que a Páscoa teve o seu surgimento lá no Antigo Testamento, quando o anjo ia passar lá na casa dos egípcios e dos hebreus também, quando o povo hebreu estava lá escravizado, e seria morto o primogênito na casa onde não houvesse a marca do sangue. Então, quando Deus passou ali a instrução sobre como naquela noite em que se daria o livramento, deveria ser comida a Páscoa. Páscoa, palavra que no original significa passagem do anjo da morte. Isso que é o significado da palavra, né? Então, como é que eles deveriam comer a Páscoa? Enfim, trouxe ali a questão do alimento, que alimento que era, como que tinha que ser preparado, a posição em que eles deveriam estar durante a ingestão daqueles alimentos. Então, essa é a Páscoa original lá no Antigo Testamento. Trazendo para o Novo Testamento, veio Jesus, sacrificou-se como o Cordeiro que resolveu os sacrifícios de uma vez por todas. Então Jesus no Novo Testamento aqui representa a nossa Páscoa, agora não mais a passagem do anjo da morte, mas ele então aboliu em si ou absorveu em si a morte, livrando-nos da condenação. Então isso é a Páscoa para o crente. Nada a ver com ovo, com coelho, com chocolate, com colomba pascal, nada disso. Se quiserem comer esses produtos que o mercado oferece, não tem problema, desde que esteja consciente de que isso não simboliza o Natal, não simboliza a Páscoa, não simboliza Jesus, nada disso, tá bom? Fechado o parênteses, voltamos aqui então para a nossa lição, que fala da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Sublimidade é a qualidade daquilo que é sublime, e sublime é o que ultrapassa a coisa comum. Não é uma coisa comum, a gente não diz que é sublime, mas ultrapassa uma coisa que é comum,
transcende o humano. Sublime é aquilo em que há perfeição. Vejam, então, que o tema da nossa lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, é porque não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de algo muito importante. Estamos falando das bênçãos, detalhe para esta lição, não são bênçãos materiais, que também são importantes e são desejáveis, mas a lição de hoje, desse domingo, está falando das bênçãos espirituais em Cristo. Que importante que é este tema, meus irmãos. A lição, ela, como tradicionalmente nós gostamos de apresentar, ela traz os seus capítulos, né? E então esta nossa lição aqui está trazendo o primeiro capítulo, a nova posição em Cristo, o capítulo 2, uma vida cristocêntrica neste mundo, e o capítulo de número 3 e último, né? O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Então, comentando aqui bem rápido cada um desses capítulos. No primeiro ali, a nova posição em Cristo. Se há uma nova posição, é porque existe uma antiga posição. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, para que você reflita, né? Em que posição estamos firmados neste momento? O crente salvo, claro, vai dizer que está firme em Cristo. Mas talvez nós tenhamos algum irmão na igreja que não está tão firme assim, e a reflexão é válida para ele, né? Será que ele não retornou à posição anterior? Porque a nova é em Cristo, né? Temos sido cautelosos para não transitarmos entre uma situação e outra, porque nós que entendemos que a salvação em Jesus, ela é obtida, mas pode ser perdida também, né? Nós não somos adeptos daquela corrente teológica da predestinação, nós não entendemos assim, as Assembleias de Deus não entendem assim. Então nós sabemos que alguém pode, por descuido, perder a salvação, né? Então nós precisamos estar muito cautelosos para não ficarmos oscilando, porque nós não sabemos quando partiremos para a eternidade e não sabemos quando a igreja será arrebatada. Qual o risco então do crente ficar indo e voltando entre essas posições? São esses que eu já apresentei, né? A questão da morte e do arrebatamento da igreja. Então não é o tipo de coisa com o qual se deve ficar brincando. E o que acha que está nessa nova posição, mas na verdade nunca se converteu de verdade. Na verdade, essa pessoa está se iludindo. Não é bom, meu irmão, minha irmã, que nenhum de nós esteja fazendo esse desperdício de tempo e de oportunidade. Alguém na igreja, frequentando as reuniões, batizado em águas, participando de Santa Ceia, mas nada disso quer dizer que a pessoa está convertida e salva em Jesus. Deveria ser, deveria representar isso. Mas alguém parece que não entendeu e talvez esteja desperdiçando o tempo e a oportunidade que está tendo. Então é uma reflexão que cabe, né? Já que estamos aqui dentro desse tema. E devemos lembrar que o pecado trouxe a maldição, e uma maldição que não pôde ser eliminada pela lei, né? Conforme Gálatas 3:10, acompanhem comigo. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então veja, nós precisamos de Jesus, a obra consumada por Cristo Jesus. Por causa disso é que nós somos agora abençoados, porque se dependêssemos da lei, ficou comprovado que a humanidade, o povo que seguia a Deus, não obteve êxito tentando se salvar por cumprir a lei. Pelo contrário, né? A lei servia para estar sempre acusando.
graças a Deus que veio Jesus e resolveu essa situação. No 1.1, vê-se ali sobre a doxologia, que é o louvor e o enaltecimento a Deus. No 1.2, as bênçãos espirituais. Esse aqui vamos nos deter mais um pouquinho, porque na verdade até é o tema central da lição, as bênçãos espirituais em Cristo, né? Já reiteramos que se estamos falando de bênçãos espirituais é porque existem as materiais, certo? Mas hoje aqui vamos nos deter na primeira, tá bom? Algumas dessas bênçãos espirituais relatadas nesta epístola são: Deus nos elegeu para sermos santos. Sabemos que não é fácil, mas também sabemos que não é impossível. Devemos nos empenhar um pouco, que o Espírito Santo, da sua parte, garante, né, essa nossa santificação. Outra bênção espiritual relatada na epístola que está servindo de base aqui para essa lição, que é a epístola de Paulo aos Efésios, outra bênção relatada ali é a de que fomos predestinados para sermos filhos. Vamos fazer algumas pinceladas aqui nessa questão da predestinação, mas não vai ser o tema central, porque esse tema é a da lição do próximo domingo. Vai ser especificamente eleição e predestinação. Mas essa de hoje aqui, ela faz uma pequena abordagem dentro desse tema. Daqui a pouco já vamos falar, né? Então, outra bênção espiritual em Cristo é de que fomos predestinados para sermos filhos. Graças a Deus por isso, né? Que o Senhor, então, em Jesus, nos adotou como filhos. Nos fez agradáveis para si, glória a Deus, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, então estamos remidos, glória a Deus. Ele nos acolheu por sua vontade, não é pouca coisa, fomos acolhidos, revelou-nos a palavra. Irmãos, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus revelada, esse livro sagrado, santo, que hoje existe também na sua forma digitalizada, não tem problema quem queira usar, mas esse aqui na forma impressa, que é a que os crentes sempre carregaram para lá e para cá, né? Faz bem quem assim procede, ter sempre um exemplar da Bíblia Sagrada consigo, e ler, entender e procurar entender mais ainda, né? Então, essa foi também uma bênção espiritual, revelou-nos a palavra, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e, mais uma bênção espiritual, garantiu a validade da promessa. Mas, uma reflexão muito séria agora, muitos hoje estão somente atrás das bênçãos e não do abençoador. Recentemente, um pastor comentou comigo de um crente de sua igreja que ele foi visitar, porque esse irmão estava um pouco ausente, e lá o irmão disse que não pretendia regressar por aqueles dias, estava pensando, e aí ele fez uma revelação muito triste, aquele irmão, para o seu pastor. Falou que quando estava na igreja, não estava tão abençoado materialmente falando, como estava sendo agora que estava afastado. Veja que pessoa que estava perdida na igreja, irmãos. Essa é uma dracma que não estava perdida, está ainda. Enquanto não regressar, está perdido. Estava na igreja, conhecedor da palavra, mas confundiu as coisas. Confundiu posses, dinheiro, bom emprego, talvez, veículo, casa, não sei o que era o assunto, né? E então acabou achando que, como conseguiu isso quando estava afastado da igreja, então parece que ele vai ficar lá mais um pouco. Olha que absurdo, mas é só um exemplo, existem muitos, né? Você mesmo deve conhecer alguma situação terrível aí dessa natureza, né? Então nós não podemos ficar somente atrás das bênçãos, nós temos que estar sempre em busca do abençoador, que é Jesus. Bem? Pedro chama essa nossa passagem aqui na terra de peregrinação, e de fato
nós não passamos de peregrinos aqui, não é? Ele nos alerta sobre a comunhão com o Pai, e nós vemos isso lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 17. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, essa palavra aqui já dá uma pincelada lá na questão da predestinação, né? Que disse que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, nesse contexto, parece que Deus faria acepção de pessoas, e não é assim. A Bíblia está dizendo aqui, voltando: se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Qual é, irmão, o tempo da sua peregrinação? Qual é o tempo da minha peregrinação? São os dias que Deus nos conceder aqui nessa terra, porque daqui a pouco não sabemos quando nós partiremos para a eternidade, assim como as pessoas que aqui viveram já partiram, e eles tiveram o seu tempo de peregrinação aqui. Com nós não será diferente, exceto se a igreja for arrebatada quando estivermos vivos. Quem estiver vivo quando a igreja for arrebatada. Essa é a única exceção. Do contrário, peregrinação até o momento em que se parte para a eternidade e fica aguardando o arrebatamento da igreja, né? Então essa é uma cautela e uma lembrança que devemos ter, né? Quando falamos aqui das bênçãos espirituais, e não confundirmos as coisas e estarmos cientes de que aqui somos peregrinos, né? No 1.3, a nova condição é para quem está em Cristo, em oposição ao velho Adão. Então, Adão é esse personagem bíblico que acabou se tornando um símbolo, né? Em oposição à obra salvífica de Jesus. Então a gente diz que o velho Adão é aquela condição da humanidade quando não havia ainda sido agraciada pela salvação que é em Jesus Cristo, né? Mas agora a nossa nova condição nos diz que nós somos filhos da luz, e temos lá em Efésios 5:8, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela não deixa margem de dúvida para nenhum de nós, né? Vamos nos esforçar, porque nós éramos treva, a Bíblia quem diz, e se descuidarmos, a luz que há em nós se vai e nos tornamos treva novamente. O sangue de Jesus tem poder, não vamos permitir isso, não vamos dar esse gosto para o inimigo de nossas almas. O capítulo de número 2, uma vida cristocêntrica neste mundo, e no subtítulo ali, número 1, a revelação do mistério. Em Efésios 1:9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ora, está evidente então que esse mistério, você está dizendo descobrindo, porque estava coberto, né? Estava coberto, estava oculto, conforme nós vimos lá em Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Glória a Deus, somos nós, os santos do Senhor, né? Essa verdade fala da vontade de Deus em salvar todos os pecadores, o que se confirma em João 3:16, você sabe de cor, né? Todo aquele que nele crer. Então veja, depende de uma ação da nossa parte. Nós temos que acreditar, temos que aceitar, temos que crer, né? E aqui também esse versículo se opõe àquela teoria da predestinação. Porque veja, depende de uma ação da pessoa. Uma vez que ela creu, então ela está tendo a possibilidade de abraçar a salvação. Partiu dela, livre-arbítrio, né? Então nós não podemos entender que alguém está impossibilitado de ser salvo. Alguém, nada que ele fizesse, nenhuma decisão dele, confessar o nome de Jesus, aceitar, não, se ele nasceu para perdição, nada que ele faça vai fazer com que ele seja salvo. Não podemos entender isso, mas na próxima aula isso será abordado de maneira mais aprofundada, né?
A eleição é a primeira de todas as bênçãos, mas não justifica então aquele chavão, uma vez salvo, salvo para sempre. Apenas que Deus elegeu a humanidade lá antes da fundação do mundo. Então essa eleição de que fala ali não é de uma parcela da humanidade e todos os outros Deus fez com que nascessem para ser condenados. Não é isso, tá certo? A declaração de fé das Assembleias de Deus afirma que, assim como Deus não elegeu uma nação já existente, né, vocês não sabem, porque ele chamou Abraão e designou então, e a partir dali, você sabe, conhece, né, foi que Deus separou para si um povo, né, o povo hebreu. Então, na declaração de fé das Assembleias de Deus, afirma que assim como Deus não elegeu uma nação que já existia, que se Deus quisesse fazer isso também ele poderia, porque ele pode tudo, né? Mas ele não fez assim, mas ele preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão. O Senhor Jesus, da mesma forma, criou um povo, um novo povo, formado por judeus e gentios. É aí que nós entramos, porque o assunto até então, meus irmãos, era somente com a nação eleita, era somente com o povo hebreu, somente com os judeus. Os gentios ainda estavam de fora, mas veio Jesus e resolveu essa parte para nós aí, e temos que ser muito agradecidos ao apóstolo Paulo, porque ele ajudou a romper essa barreira. Não foi fácil, não foi fácil, mas o apóstolo Paulo, graças a Deus, ele conseguiu esclarecer isso lá para os irmãos judaizantes, né? Os irmãos que estavam muito empenhados lá em fazer o proselitismo, fazer com que todos adotassem os costumes judeus. E Paulo falou, não é bem assim, ok? Mas vamos prosseguir, né? Em Efésios 2, 13 e 14, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Glória a Deus. Foi aí que a nossa chance surgiu, né? E estamos aí com o livre-arbítrio, podendo adotar ou não, entrar ou não por esta porta. Bom, então já há um predestino, mas somos nós quem escolhemos que predestino teremos. É nessa predestinação que acreditamos. É assim, nós vamos escolher esse ou aquele outro. Vamos entrar por esse caminho ou por aquele outro. Os dois já estão predestinados. Qual que eu e você vamos escolher? Graças a Deus temos escolhido a salvação em Cristo, né? Caminho mais difícil, mais estreito, mais apertado, mas é o que conduz à vida eterna, né? No 2.2, a plenitude dos tempos, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo, e nós vemos isso lá em Efésios 1, 9 e 10, descobrindo o mistério da sua vontade, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, estamos falando aqui da plenitude dos tempos, né? E aqui está a passagem bíblica que nos esclarece isso aí, e vamos também apresentar para os irmãos aqui que tempos aqui é o termo grego kairos e não o cronos. O cronos fala do tempo físico, né? Esse decorrente das horas, da rotação do planeta. Esse aqui fala do calendário, né? Da palavra cronos vem cronômetro, cronologia, é o tempo físico, né? Mas o kairos é o tempo que pode ser entendido assim como oportunidade, né? Então, aqui a plenitude dos tempos é desse tipo de tempo, tá bom? E o 2.3, o louvor da sua glória, bênçãos para judeus e gentios, nós e vós. Veja, Paulo ali ele apresentava, né? Ele usou esses dois pronomes quando falou nós, falando dos judeus, e aí ele nos incluiu quando disse vós. Glória a Deus por isso.
E aí fica uma reflexão, né? Já que esse capítulo aqui fala o louvor da sua glória, fica a pergunta para mim e para você. Se não servirmos para o louvor e a glória de Deus, então para o que servimos? Né? Para o que estamos sendo úteis? Irmão, irmã, vamos nos empenhar para adorar a Deus com todo o nosso empenho, com toda a nossa força, porque o reino de Deus não tem lugar para servos inúteis, né? Precisamos ser úteis, certo? E finalmente o capítulo de número 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança, né? Essa palavra penhor, ela fala de uma garantia, né? Se alguém quer, por exemplo, levantar um empréstimo em um banco e esse banco trabalha com penhor, o que essa pessoa vai fazer? Ela leva, por exemplo, uma joia, tá? uma joia devidamente comprovado o seu valor, vamos dizer aí um anel de pedra preciosa que valha 50 mil reais, por exemplo, um anel muito chique, né? Muito importante, e essa pessoa está precisando de 50 mil reais. Então ele vai no banco, comprova através do ourive, né, que aquela é uma joia legítima e que ela vale 50 mil reais. Aí o que o banco faz? O banco fica com aquela joia em poder do banco, porque ela é quem está penhorando o valor, o dinheiro, a importância de 50 mil reais que o banco passou para aquela pessoa. Quando aquela pessoa devolver o empréstimo, pagar os 50 mil reais, o banco devolve a joia para ela. Por quê? Porque se ela não pagar, aquela joia vai ficar para o banco para compensar aquele dinheiro, para o banco não sair no prejuízo. Então o que está penhorando aquele empréstimo é aquela joia. Trazendo agora para o mundo espiritual e para o nosso tema aqui do capítulo 3 dessa lição, o Espírito Santo, penhor da nossa herança, é porque quem foi deixado aqui conosco para nos garantir junto a Deus, ele é o nosso penhor, é o Espírito Santo. Veja no 3.1, o selo do Espírito Santo. Na conversão, nós recebemos esse selo, com o qual Deus nos identifica como pertencentes a Cristo. Então, o Espírito Santo, ele nos regenera, nos purifica e nos santifica. E é ele também quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nos convertemos, recebemos o Espírito Santo e ele então é o nosso penhor, né? Glória a Deus. Não é o que está em 2 Coríntios 1, 21 e 22? Veja, o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Veja, já falou de Cristo e de Deus. É Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aí está. Recebemos o Espírito Santo, é Ele quem está garantindo, né, a nossa comunhão com Deus. E este selo aqui, o Espírito Santo aqui, ele é simbolizado, né? Paulo usa aqui a expressão selo, né? E é muito fácil nós entendermos. Se você vai com um documento ao tabelionato, por exemplo, para que o escrivão diga que aquele documento é autêntico, se o escrivão falar somente verbalmente e dizer para você, né, esse documento ele tem valor de original, você pode ir embora. Mas como ir embora? As pessoas vão olhar isso lá fora e não vão acreditar se eu disser somente que você falou. Não tem um selo para colocar aqui não, sua assinatura. Ah, claro, o escrivão, ele vai botar o selo do tabelionato ali, e assinatura e carimbo. Agora sim, aonde você apresentar esse documento, quem olhar vai entender que tem valor de original aquele documento, porque está selado pelo tabelionato. E é isso quem autentica
aquele documento. A mesma coisa então é alguém olhar para mim e para você e ver o Espírito Santo. Ah, então tá. Então realmente você é um servo de Deus, uma serva de Deus, porque nota-se a ação do Espírito Santo na sua vida. Por outro lado, algum crente que alguém olhar para ele e não notar atuação divina nenhuma naquela vida, aquela pessoa está apenas falando que é um servo de Deus, mas veja, falta o selo, falta o Espírito Santo agindo naquela vida. Que pena, que lamentável alguém que esteja nessas condições, né? Mas há sempre tempo para se reatar com Deus, não é verdade? Então, o penhor da nossa herança, Paulo ensina que o Espírito Santo é esse depósito, né, que garante a nossa herança em Cristo, e tem então essa passagem bíblica que acabamos de mencionar. Eu concluo dizendo para o amado irmão, amada irmã, que reconciliação e restauração. Este é o plano divino para nós, meus irmãos. Reconciliação e restauração. Por isso é que nós devemos dar-lhe diuturnamente louvor e glória. Assim, nós encerramos esse breve, esse sucinto, esse humilde comentário sobre esse tema de hoje, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Que Deus te abençoe e domingo pela manhã, então, como eu disse, estarei ali em meu gabinete das 9 às 10, aguardando quem queira ir lá fazer a aquisição da sua lição da escola dominical para você, para o seu filho, para o seu adolescente, enfim, temos ali para todas as faixas etárias. Para quem também quiser fazer a sua contribuição para a obra do Senhor, estaremos ali. Vai ser um prazer receber e rever o amado irmão, com a devida cautela, né? Álcool gel, distância mínima necessária, saudação apenas à distância, evitando aperto de mão, abraço, conforme as nossas autoridades da área da saúde têm nos recomendado, né? E assim importa que façamos para que esse quadro se reverta e muito, muito em breve estejamos novamente reunidos na casa do Senhor, todos juntos o adorando. Deus abençoe, a paz do Senhor, fique com Deus, em nome de Jesus.